Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos aqui no canal toda quarta e todo domingo. Sempre estamos colocando vídeo novo aqui no canal e eu peço a você que não é inscrito ainda, se inscreva e não se dá o like para nos ajudar. Porque cada vez que você se dá o like, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que necessita desses conteúdos. E então o algoritmo do YouTube vai entender isso e vai espalhar isso para mais gente, tá bom? Muito bem. E que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos nossos corações. Muito bem, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui com todos vocês para mais uma simples palestra. Toda quarta-feira a nossa palestra é mais curta e mais uma palestra de cunho evangelístico, tá bom? Muito bem. Vamos abrir a escritura na carta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim as escrituras. Mas aquele que tem dúvida, se comer, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Deixa mais uma vez eu ler essa escritura. Eu quero pedir desculpas aos irmãos que eu estou um pouco gripado, né, um pouco esfriado. Mas vamos lá. Mas aquele que tem dúvida, se comer, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. E baseado nessa escritura do apóstolo Paulo, o nosso tema hoje é: tudo sem fé é pecado. Esse é o tema da nossa humilde palestra. Quero pedir desculpas aos irmãos, a gente está um pouco gripado, né, resfriado. Tá bom, meus queridos? Muito bem. Então, esse é a nossa palestra de hoje. Esse é o tema. Tudo sem fé é pecado. Muito bem. E eu queria começar essa palestra com uma pequena pergunta. É uma pergunta pequena, mas é muito importante. Você sabe o que é pecado? E aí, meus queridos irmãos? Você sabe o que é pecado? Não sei o que você já viu na Bíblia, né? Pecado escrito no singular e pecado escrito no plural. Pecado e pecados. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que representa isso? E aí? Você sabe o que é pecado? Vamos ver, irmão, o próprio Senhor Jesus nos ensinando o que é pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando o que é pecado aqui no Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 7 ao versículo 9 do Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando o que é pecado. Eu acho que você já leu essa escritura várias vezes, irmão. O problema é que muitas vezes nós lemos as escrituras, mas lemos a Bíblia como estamos lendo qualquer outro livro. E a gente acaba passando por alto sobre aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo falado, ou pelo próprio Jesus, ou pelos apóstolos, ou pelos profetas. Mesma coisa é muita gente da mensagem, que lê as mensagens do profeta, mas lê as mensagens como está lendo um jornal, um livro, e esquece e passa por cima de muitos assuntos que o profeta nos entregou. Mas vamos ver aqui o próprio Jesus nos ensinando o que é pecado. Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 ao 9. Olha o que ele diz aqui, ó. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo. Mundo aqui vem da palavra grega cosmo, que significa sistema. Se refere tanto ao sistema religioso, como político, ou sistema moral. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, pecado no singular, pecado original, o pecado mãe, e da justiça e do juízo.
Agora, no versículo 9, irmão, o próprio Jesus vai ensinar o que é pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Veja aqui, irmão, o próprio Jesus ensinando o que é pecado. Eu acho que você já leu isso aqui várias vezes nas Escrituras, mas nunca parou para pensar o que é que Jesus estava ensinando. Do pecado, porque não creres em mim. Então, pecado, irmão, é incredulidade. Quando você não crê em Jesus, mas, irmão Jailson, eu faço parte da maior igreja do bairro. Não, mas a questão não é fazer parte de uma igreja. Irmão Jailson, eu sou religioso. Irmão Jailson, eu faço caridade, eu ajudo o próximo. Mas essa não é a questão. Hein? Essa não é a questão. A questão é você crer em Cristo. Quando você diz que faz parte de uma religião, que faz caridade, mas você não aceita aquilo que está nas Escrituras, aquilo que Jesus falou, ou aquilo que foi falado pelos apóstolos, você não aceita aquilo. Ó, existe, irmão, tem certas coisas, deixa eu falar algo aqui, que muitas pessoas agora, né? Quando eu me converti ao evangelho, quando eu aceitei o evangelho lá para os anos 80, isso não existia, né? Entre o povo, entre as igrejas evangélicas. Mas o tempo vai se passando, a coisa de melhorar vai piorando. Hoje tem muitas coisas, quando você vai ler na Bíblia, aí muitas pessoas para defender as suas teorias, as suas teses, os seus dogmas, o que eles inventaram. Não, isso aqui, irmão, é um costume. Você primeiro tem de ver o contexto histórico. Isso aqui é um costume local. Peraí, irmão. Que nós vamos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos tomar por esse ângulo, sabe? Que é um costume local. Então, a Bíblia não serve para nós. Porque a Bíblia, irmão, a Bíblia é um livro oriental. É por isso que tem muitas igrejas aí, como a dos Mormons, que tem outro evangelho, que tem outra Bíblia. Porque eles mesmos dizem que a Bíblia... E é verdade, a Bíblia é um livro oriental. Então, quando nós tomamos a palavra de Deus por esse ângulo, nós invalidamos as Escrituras. Assim como os fariseus e saduceus fizeram no tempo de Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós estamos fazendo hoje. Não, isso aí foi uma discussão local, isso aí foi um costume local que Paulo estava combatendo. Então quer dizer que para nós não serve? Então, por que o dízimo serve até hoje? Porque o dízimo, ó, a gente só vai encontrar só no Antigo Testamento. Somente. Porque no Novo Testamento não vamos encontrar nenhum texto onde diz, olha, você tem que trazer dízimo. Não, não. Quer dizer, algumas coisas servem e outras não, irmão. Então isso é hipocrisia. Então isso quer dizer que você está em pecado. Você não crê em Jesus. E sem fé, você não tem, quer dizer, além de você estar em pecado, você não crê em Cristo, você não tem fé. Então você veja aqui o que Jesus está ensinando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o que é pecado? Pecado é incredulidade. É o pecado original. É o pecado mãe. Foi o pecado que Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden. E hoje muitas pessoas dentro da igreja, com a Bíblia na mão, com a mensagem do profeta na mão, estão em pecado. Vivendo em pecado. Então veja aí, irmão. Tudo que você realiza, que você diz que é um cristão, que é batizado com o Espírito Santo. Eu não estou falando aqui para religioso. Estou falando para aqueles que é crente, que é cristão, que tem o Espírito Santo. Tudo que você fazer, irmão, sem fé, você está em pecado. Porque as pessoas confundem
o que é pecado, as pessoas não sabem. Hoje, muita gente, que você perguntar para uma pessoa, irmão, você sabe o que é pecado? Ele vai dizer, não, irmão, eu sei o que é pecado. Pecado é não beber, não fumar, não roubar, tal. Mas foi isso que Jesus disse? Pecado é não crer em mim. Que você diz que crê em Cristo, mas bebe, fuma, mente, fofoca, então você não crê. Então, você veja aqui o próprio Jesus ensinando o que é pecado. Certo? Lemos as escrituras, vemos a fala do próprio Jesus nos mostrando na realidade o que é pecado. Agora vamos tomar aqui a mensagem do profeta para ver qual a luz que ele traz sobre isso. Aqui na mensagem, o pecado da incredulidade. Mensagem, o pecado da incredulidade, do dia 17/5/1958, parágrafo 4. Parágrafo 4. Vamos ver aqui o que é que o profeta... Perdão, meus irmãos. Nos ensina sobre o que é pecado. Ele diz assim. Aí a gente vai entender, irmão, aqui, quando a Bíblia fala em pecado no singular e quando a Bíblia fala em pecado no plural. Nós vamos entender isso aqui. Olha o que o profeta diz assim. Muitas vezes pensamos que pecado é beber. Muitas vezes pensamos, e muita gente ainda pensa ainda até hoje. Não, pecado é beber, é fumar, é roubar, vamos lá. Muitas vezes pensamos que pecado é beber, jogar, cometer adultério, mas isso não é pecado. Esses são apenas os atributos da incredulidade. Então beber, fumar, roubar, mentir, adulterar não é pecado, são atributos. Isso você mostra que você não crê em Jesus. Isso mostra que tudo aquilo que você está fazendo sem fé. E quando você realiza coisas que não tem fé, então você está em pecado. Você é incrédulo. Um homem, uma mulher fazem isso porque eles não creem no Senhor Jesus. Irmão, mas eu sou da igreja fulano de tal, eu sou do comperismo. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ser de onde for. Mas tudo que você faz sem fé, você está em pecado. Mas o pastor, não importa o que o seu pastor diz, o que o irmão... Não importa. É o que você está realizando. Muitas vezes pensamos que pecado é beber, jogar, cometer adultério, mas isso não é pecado. Esses são apenas os atributos da incredulidade. Uma mulher e um homem e uma mulher fazem porque eles não creem no Senhor Jesus. Se cresce no Senhor Jesus, eles não fariam essas coisas. Eu vou para a igreja, eu louvo a Deus, falo língua, mas de vez em quando você tá ali, ó, se satisfazendo numa tragada de cigarro. Mas você nem que está crendo em Jesus, é conversa. Que você cresça em Jesus, você não cometer essa coisa. Então, o que chamamos de pecado são atributos da incredulidade. É por isso que você vai encontrar na Bíblia, irmão, essas coisas. É por isso que você vai encontrar na Bíblia pecado no singular. Quando você lê na Bíblia pecado no singular, está falando do pecado original, que é incredulidade. Quando você lê na Bíblia pecado no plural, está falando dos atributos. Dos atributos. E quais são os atributos do pecado? É fumar, roubar, mentir, adulterar. Essas coisas. São atributos da incredulidade, porque você não crê. E porque não crê em Jesus, não quer dizer que você... Não importa, você pode estar fazendo parte de qualquer igreja, de qualquer sistema religioso, e está passando por esse problema. Há unicamente dois espíritos que controlam o homem, diz o profeta. Olha o que o profeta está dizendo. Há unicamente dois espíritos que controlam o homem. Ou é a fé, ou é a incredulidade. Meu Deus. É por isso que tudo sem fé é pecado. Há dois unicamente,
Há unicamente dois espíritos que controlam o homem. Ou é a fé ou a incredulidade. E aí, meu irmão? Quem é que te controla? É a fé? E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí. Ou é a incredulidade que está te controlando? Ah, eu estou na igreja, mas eu tenho dúvida de certas coisas, irmão. Olha aí. E aí? Cada um de nós hoje à noite está possuída por um ou outro desses espíritos. Um de nós aqui, eu ou você, qualquer um de nós, temos esses dois, somos controlados por um desses dois espíritos, fé ou incredulidade. Aí você que vai decidir. E como é que eu descubro, irmão Jair, que eu estou sendo controlado pela fé? Porque tudo aquilo que você faz na sua vida está baseado nas escrituras, naquilo que Jesus falou. Agora que você... E como é que você vai descobrir que você está controlado pela incredulidade, pelo esse espírito da incredulidade? É tudo aquilo que você realiza, você vê e você vê que está fora. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 6. Ele disse: tu colhe o que planta, olha aqui, ó. Deixa eu pegar essa escritura. Gálatas capítulo 6. Olha o que aqui Paulo diz aqui. Isso aqui é muito interessante. Gálatas capítulo 6. Paulo diz aqui, ó. Olha, irmão, preste atenção. Deixa eu pegar aqui. Versículo 8. Versículo 8. Olha o que Paulo diz. Aí você vai descobrir aqui que tipo de espírito te controla. Ou fé ou incredulidade. Porque o que semeia na carne, da carne, ceifará a corrupção. Tá vendo? O que semeia na carne ceifará a corrupção. Tem vezes, irmão, que vem uma proposta para você e no começo aquela proposta é boa. Especialmente proposta que envolve dinheiro. Você fica logo: meu Jesus, eu tô precisando de tantos dinheiro aí para ajeitar minha casa, sabe? Pagar as minhas dívidas. E tem vezes que vem uma proposta tão boa para você, mas lá na frente, aí você bate com a cara na parede. Ah, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Tá vendo aí, ó? Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Então, que você... Não importa que você está na igreja, que faz 40 anos, 50, que você está na mensagem, mas que você seguir esse caminho aqui, isso prova que tipo de espírito você está lhe controlando. Mas Paulo, olha o que Paulo fala aqui, ó. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Aí vem aquela proposta de dinheiro e você olha: eu sei que eu estou precisando de ajeitar minha casa, eu estou precisando de pagar minhas dívidas, mas esse caminho aí, né, eu não vou tomar por aí não. Vou não. Porque tá errado, isso vai contra as escrituras. Então isso mostra que tipo de espírito está te controlando. E o profeta diz, ó, há unicamente dois espíritos que controlam o homem. Ou é a fé ou a incredulidade. Cada um de nós hoje à noite estamos possuídos por um ou por outro desses espíritos. Então, veja aqui que o profeta está dizendo o que é pecado. Jesus ensinou que pecado é incredulidade, e o profeta vem e mostra que pecado não é o que nós achamos que é, mas pecado é incredulidade. Deixa eu ler aqui uma escritura, irmão. Em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Veja o que é que o apóstolo Pedro fala aqui. Isso aqui é tremendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25 de 1 Pedro. Olha aqui. Versos 21 ao 25. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que seguimos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, aqui ó, pecado no singular. Quer dizer, Jesus não foi incrédulo.
Ele cria no que o pai dele ensinava. Tudo que o pai mostrava, ele acredita, ele cria. Tudo que o pai dizia para ele fazer, ele fazia. Ele cria em tudo aquilo que o pai dele mandava ele fazer. O qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. O qual quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados. Pecados aqui está no plural, quer dizer, os nossos atributos, tudo aquilo que nós cometemos, tudo, ele levou sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, no plural, possamos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque ereis como ovelhas desgarrada, mas agora temos voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui, do versículo 21 até o versículo 25, fala de pecado no singular. Quando você lê nas escrituras, irmão, pecado no singular está se referindo ao pecado original, que é a incredulidade. E quando fala em pecado no plural, está falando dos atributos. Você bebe, você fuma, você mente, você rouba. Por quê? Mas você tem que crer em Jesus. Ora, que você cresça em Jesus, você nem bebia, nem roubava, nem fumava, nem fofocava. Mas isso mostra que você não crê em Jesus. Muito bem, estamos perto de terminar nossa pequena palestra, irmão. Deixa eu ler aqui mais outro parágrafo da mensagem do profeta. No dia 14 de 11 de 54, da mensagem Redenção pelo Julgamento. Redenção pelo Julgamento, parágrafo 29. Vamos ler isso aqui para nós encerrar a nossa pequena palestra de hoje. Parágrafo 29, parte B, da mensagem Redenção pelo Julgamento, do dia 14 de 11 de 1954. Olha o que é que o profeta disse. Tudo sem fé é pecado. Foi onde a gente tirou o nosso tema de hoje. Tudo sem fé é pecado. A incredulidade é absolutamente pecado. Então, pecado é incredulidade, irmão. Isso aqui é pecado. Foi isso que Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden. Antes de ele comer o fruto, eles pecaram intelectualmente. Eles pecaram, eles descreram naquilo que Deus tinha estabelecido lá no Jardim do Éden. Eles descreram no padrão que Deus tinha estabelecido no Jardim do Éden. Para depois ele comer do fruto. Muitos pastores da mensagem, agora eu vou falar aqui para os pastores da mensagem, diz que o pecado original foi sexo, mas isso é mentira. Nem a Bíblia e nem o profeta William Marlon Branham diz que o pecado original foi sexo. O pecado original foi incredulidade. Tanto a Bíblia como o sétimo anjo fala isso. Vamos voltar aqui com o profeta. Tudo sem fé é pecado. A incredulidade é absolutamente pecado. Tudo que não é de fé não é de Deus. Olha aí. Tudo que não é de fé não é de Deus. Você tem que crer. É a única maneira de você ter fé. Primeiro é ver o que Deus diz sobre isso. Então, crê em sua palavra. Isso é verdade. Essa é a única maneira de fazê-lo. Irmão, então aqui está. Tudo sem fé é pecado. Quando você for realizar alguma coisa, meu irmão, não importa que aquilo seja bom na primeira vista, mas analise. Será que essa proposta que me fizeram para mim, será que isso está combinando com a Bíblia? Deixa eu ver o que é que a Bíblia diz. Para você não cair nesse erro, tá bom? Que Deus nos ajude. Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado em nossos corações, irmãos. E que, se Deus permitir, no próximo domingo nós estamos de volta aqui no canal Jailson HM TV, tá bom? Que Deus abençoe e até lá no nome do Senhor Jesus.